Aí, Pedro, vou orar, Pedro. A Graça está aqui, eu solto ali, ó. A Graça está aqui, então vem cá, Graça, rapidão. Só para o pessoal ver quem é a Grazi, porque aí você que quiser enviar o seu adolescente lá para o encontro com Deus, vai ser uma bênção, irmãos. Nós enviamos já alguma vez, Grazi? Só para o Impacto Vida, né? Já tem muito tempo também, né? Então, você quiser enviar o seu adolescente, está sob a responsabilidade da Graça. Então, procura ela no final, vai te dar todas as dicas, o que você precisa fazer para se inscrever, vai mandar o link para você. Já está no grupo dos pais também, está o link? Amém. Então, no final, procura a Graça. Vamos orar pelas crianças? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela vida dos nossos filhos, das nossas crianças, por essa geração que foi levantada para a glória do Teu santo nome, Pai. E nós repreendemos todo o levante do inimigo, Pai, tudo que veio roubar a pureza, a inocência das nossas crianças, Pai. Nós repreendemos, Pai, e declaramos nossos filhos, nossas crianças cheias do Espírito Santo de Deus, com experiências com o Espírito Santo, sendo instrumento para ganhar a família, Pai, no nome de Jesus Cristo, e que agora eles sejam ministrados, Pai, com graça, com temor, com ousadia, da mesma forma que nós estamos sendo ministrados aqui em cima. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode descer. Glória a Deus. Cada um mais lindo do que o outro. Não, dou conta não, gente. Hoje nós vamos falar sobre a importância da paternidade. Hoje um dia especial, para alguns um dia muito alegre, para outros não tanto, né? Porque o Senhor já recolheu os seus pais, mas a gente vai falar sobre esse tema hoje e logo após a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis 39. Gênesis 39, verso 1. Gênesis 39, verso 1 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou 12 ismaelitas que o tinham levado para lá. Senhor, essa é a tua palavra, Pai, e nós queremos mais uma vez sermos tocados por ela, Pai, sermos ministrados por ela. Que o Senhor nos dê graça para falar, graça para ouvir, mas que a palavra que está sendo liberada ela encontre corações receptivos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ô Bilu, meu microfone está falhando demais. Glória a Deus. Bilu vai para o radical dessa vez. Oi, João! Vai deixar de ser crente, coisa, né? Irmão, José tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. Com 17 anos, você tem um jovem de 17 anos, ele tem mais ou menos ideia do que é a vida? Sim ou não? Tem, gente. Tem, né? Tem gente com 17 anos que já viveu muita coisa. Com 17 anos ele tem discernimento de muita coisa. Então, ele não foi garotinho vendido como escravo, mas já um jovem, mas um adolescente de 17 anos. E até esse período que nós formatamos muitas coisas em nós, não é? Até os 17 anos, a idade que ele foi vendido, é onde muita coisa se define em nós. É onde nós somos formatados pelo que a gente viu e pelo que a gente viveu. As experiências que nós tivemos nesse período da vida, elas são determinantes. Ano passado, eu tenho falado isso nos devocionais. Se você quer ouvir o devocional todo dia, a gente está colocando no Instagram da igreja, está colocando no YouTube. Segue a gente lá no YouTube e nas outras redes sociais. Mas a gente tem falado que no ano passado nós tivemos aqui um mês falando sobre paternidade saudável, da importância da paternidade. E quantos adultos hoje sofrem ainda hoje
por conta de uma paternidade ausente, ou de uma paternidade abusiva, uma ausência de referência, de pais distantes, enfim. Muitos adultos hoje sofrem o reflexo de uma paternidade disfuncional. E nós sabemos o quão importante é essa figura. Por isso que o diabo quer tirar os pais de dentro dos lares. Por isso que o diabo investe pesado para tirar os homens de dentro de casa, porque nós sabemos a importância dessa figura, dessa voz forte, dessa figura forte, levantada por Deus para os lares. No verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Então José, ele foi vendido como escravo, mas até em situações contrárias a gente percebe o cuidado de Deus. Porque o escravo, ele poderia cair na casa de qualquer pessoa, mas ele vai cair no lugar certo, na casa de Potifar, porque Deus tinha um propósito para ele ali. Então a gente percebe, porque ali o escravo ele era escolhido pelo porte, pelos dentes, pela capacidade que ele tinha de alguns afazeres, mas Deus, com o seu cuidado, permite que José seja levado para a casa de Potifar, porque Deus tinha um propósito ali. Interessante, cara, que muitas vezes a gente reclama dos lugares que a gente está. E eu ouvi outro dia algo muito interessante, falando que Deus, ele levanta pessoas boas para colocar em lugares ruins. E esse pastor estava falando, dando exemplo de Samuel. A casa de Eli não era o melhor lugar para se estar, apesar de ele ser um sacerdote. Seus filhos prevaricaram. Havia ali uma falta de autoridade de Eli sobre os seus filhos. Então não era o melhor lugar para forjar o caráter do menino Samuel, que depois se tornou profeta. Mas era o lugar que ele precisava estar. Então muitas vezes nós reclamamos de alguns lugares que nós somos colocados, cara, lugares ruins, mas você é o melhor de Deus para estar naquele lugar ruim. Deus levanta os seus para colocar em lugares estratégicos, e muitas vezes não são bons lugares, mas porque você é um instrumento de Deus, Deus vai te colocar naquele lugar. E aí, com o propósito de Deus, José é levado para a casa de Potifar. Verso 3: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Perdi a foto. Irmãos, olha para você ver. A história dos pais tem muita possibilidade de repetir nos filhos, sim ou não? Você conhece família em que o pai era viciado, bebida, droga, e os filhos vão para o mesmo caminho? Conhece? Profissionalmente, então, acontece muito, né? Dos filhos reproduzirem a profissão dos pais. Casamento, às vezes o casamento do pai, né, foi destruído, lá vai o casamento do filho sendo destruído também. Então, muito das histórias, elas repetem, a história dos pais repetem na vida dos filhos. E nós estamos falando aqui de um episódio em que a casa de Potifar começou a ser abençoada, porque o Senhor, ele se agradou de José e ele honrava José. Agora vamos lembrar, José era filho de quem, irmão? De quem? Jacó. Então é praticamente o mesmo episódio, porque Jacó um dia esteve na casa de Labão, não é? E Labão falou: fica com a gente, porque desde que você chegou aqui, a nossa casa prospera. Onde você coloca a mão, prospera. Deus é contigo. Nós reconhecemos que Deus é contigo. Então nós vemos que na vida de José também, porque Deus
havia feito uma promessa para Jacó, Deus abençoava a vida de José. Lembrando que muito do que aconteceu na vida de José é repetição da vida de Jacó. E a gente vai ver isso hoje. A gente vai falar hoje sobre a importância da paternidade justamente por causa disso. Como eu falei hoje, um dia feliz para muitos. Eu tive a oportunidade mais uma vez, tomar café com meu pai, com meus irmãos. Alguns não têm mais esse privilégio. Alguns não têm mais esse privilégio. E outros ainda, cara, nunca tiveram esse privilégio. Outros ainda porque alguns pais falharam no seu papel, tiveram que crescer distante. E eu falo que crescer distante de pai, tem filho que fala assim, eu odeio meu pai. Cara, amar pai está no chip. E é muito ruim você ter que odiar quem você ama. É muito ruim você declarar que odeia a quem normalmente você ama. Então hoje é um dia, para algumas pessoas ele é feliz, outros nem tanto, mas enfim. José era filho de Jacó. Jacó trabalhou na casa de Labão, que não queria que ele fosse embora justamente porque a bênção o acompanhava. Olha o verso 7 ao 9. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, entenda uma coisa. José foi tentado pela mulher de Potifar. Nós estamos falando de alguém que há muito tempo não se relacionava com mulher nenhuma. Nós estamos falando de alguém que nesse momento aqui, em que a mulher coloca os olhos dele, não tinha ninguém vendo. Alguns poderiam enxergar como uma oportunidade interessante, mas ele recusa. E o que a gente precisa estar atento, cara, sempre antes da tentação, Deus envia, ou melhor, o diabo envia a distração. O diabo primeiro distrai, e entendendo que você se distraiu, você se torna presa fácil para a tentação. Então a mulher primeiro coloca os olhos nele, como uma forma de perceber se ele ia se distrair. Nós precisamos entender isso, cara. Algo que nos rouba e que nos leva à tentação é justamente a distração. Irmão, se eu não ficar focado o tempo todo no meu chamado, em Deus, naquilo que Deus tem para mim, no propósito de Deus para a minha vida, na responsabilidade sobre a minha casa, em algum momento o diabo pode me pegar. E ele não tem pressa de te derrubar. Mas entenda, antes da queda, ninguém cai de repente. Ninguém cai de repente. Eu estava andando assim, apareceu uma mulher e eu caí. Não é? Não tem essa. Primeiro você se distraiu. Primeiro você foi enredado. E cair é o próximo passo. Ninguém cai de repente. E mais, quem cai, cai sabendo que vai cair. Quem cai, paga para ver que vai cair. Principalmente em relação ao adultério. Cai sabendo. Na conversa do WhatsApp você já sabe que está caindo. Na forma de falar você já sabe que está caindo. É questão de tempo para você ser pego nesse laço. O laço apertar o teu pescoço. Agora, a nossa percepção de mundo tem a ver com o que recebemos dos nossos pais. Jacó, ele trabalhou 14 anos pelo amor de uma mulher. Sim ou não? 14 anos ele recebeu. Ele trabalhou em troca da mulher que ele amava. Olha o padrão que ele estava estabelecendo. Olha o padrão. E quando, lembrando que José era filho de Jacó, quando a mulher tenta pegá-lo, a força ele foge, porque o padrão que ele tinha de relacionamento era diferente. Ele sabia, olha, o meu pai trabalhou pelo amor da mulher por 14 anos. Então é isso que ele tinha nele. Ele valorizava isso. Pais que
Ensina os seus filhos que bonito é pegar uma, pegar duas e pegar três. Pais irresponsáveis que acham que o filho é garanhão porque está pegando todas. E o ficante de hoje, como eu já falei, é o adúltero de amanhã, é o que vai fazer um estrago na família amanhã, é o que vai gerar filho disfuncional, porque foi ensinado que bom é ser pegador. Quem dera os pais dessa geração ensinassem os seus filhos a esperar. Quem dera os pais dessa geração ensinassem os seus filhos a ser homem em vez de ser só macho. Quem dera os pais dessa geração cuidassem dos filhos homens como cuidam das filhas mulheres, se é que ainda cuidam. Mas ele tinha um padrão diferente. Ele sabia o quanto o pai dele valorizava o amor, o quanto o pai dele valorizava uma relação. E ele tinha temor de Deus, porque ele aprendeu o temor de Deus com o pai dele. E ele fala: eu não vou fazer isso, eu não vou pecar contra o meu Deus. Irmão, eu não vou duvidar se a carne dele gritava, se a carne dele desejava, mas porque ele temia Deus e porque ele tinha um padrão estabelecido pelo seu pai, ele foge daquela mulher. Ele foge, ele não ficou para pagar, ele não ficou para resistir. E hoje nós vemos quantas famílias desfeitas por conta de homens adúlteros. Hoje nós vemos quantas famílias, quantos filhos que sofrem por conta de pais irresponsáveis, maridos irresponsáveis, que andaram pelo prazer da sua carne, trocaram o amor dos seus filhos por tesão. Filhos se escandalizam, é isso que acontece. Gente movida tão somente pela carne. E aí ficam os filhos aí, tendo que crescer sozinhos. Filhos aí, tendo que viver uma dor que não precisavam viver, por conta da irresponsabilidade, por conta desse padrão mundano. Esse padrão mundano, que só faz destruir família. Nossos filhos aprendem com os nossos exemplos. Os nossos filhos, o que nós falamos para eles tem muito menos efeito do que eles veem em nós, do que eles enxergam em nós enquanto exemplo. Entende? Os nossos filhos aprendem por exemplo, nós aprendemos por exemplo, por isso que a gente replica dos nossos pais até aquilo que a gente detesta. Não é assim? Às vezes você está fazendo algo parecido com o que seu pai fazia, que você abominava, mas foi o que você aprendeu enquanto exemplo. E aí precisa ressignificar isso, senão a gente continua produzindo algo que a gente odeia. Continuando, Gênesis 33 diz que Jacó resolve entrar em aliança de paz com seu irmão, que há anos estava distante. Irmãos, olha para você ver o padrão estabelecido. Por isso que José foi uma bênção. José sabia que o seu pai havia tirado o direito de primogenitura do irmão. Ele sabia que Jacó fugiu da presença de Esaú para não ser morto, e que agora o seu pai havia proposto no coração de voltar e trazer de voltar a se relacionar com o irmão. Ele viu a aflição do pai dele, quando o pai dele falou: olha, nós vamos encontrar com Esaú, mas prepare que você fica aqui, ele dividiu a família para não dizimar a família de uma vez, caso Esaú ainda tivesse enfurecido. Ele envia muitos presentes, porque biblicamente fala que os presentes, eles desviam o furor da pessoa. Quer agradar alguém, quer ter alcance no coração de alguém, aprenda a dar presente. E aí ele viu, cara, toda aquela situação, e viu o quanto que Deus trabalhou no coração do irmão dele, porque ele se posicionou. Irmão, quando a gente resolve entrar numa aliança de paz, Deus trabalha no coração do outro. Ele viu o pai dele propondo no coração de entrar numa relação de paz.
Mas para isso ele precisava que Deus trabalhasse no coração do irmão dele. Porque até então a ideia que ele tinha que o irmão ainda queria matá-lo. Por isso que no ano passado nós incentivamos, olha, procure teu pai. Independente do que você tenha vivido, procure teu pai. Propõe aliança de paz com teu pai. Faz algo ainda enquanto está vivo, porque depois que morre, fica de remorso. De saber que eu podia ter relacionado diferente com meu pai, de saber que eu podia ter perdoado meu pai, de saber que ele errou muito por conta da ignorância, porque também ninguém ensinou para ele. Irmão, Deus estava abençoando José, por conta de Jacó, sim ou não? Aí você pode falar, mas eu não tive pai crente, eu não tive pai que temia a Deus. Abraão também não teve. Deus começou a partir dele. E Deus começa a partir da tua vida. Não tem a ver com os pais que eu tive, mas com o pai que eu resolvo ser. Tem a ver agora com esse novo tempo que eu vivo em Deus, com uma consciência em Deus. Eu resolvo fazer diferente, eu resolvo cuidar diferente, eu resolvo disciplinar diferente, eu resolvo ensinar o caminho do Senhor. Eles se encontraram, se abraçaram, choraram. Sabe quem estava vendo tudo? José. José falou, olha, José estava vendo o irmão dele, os seus pais, o pai e o tio se abraçando, reconciliando, liberando perdão um ao outro. E é interessante, né? Que Jacó era reconhecido como o quê? O que significava Jacó? Enganador, usurpador. Aquilo que é de ruim da vida dele não passou para José, não. Aquilo que é mal na tua vida não vai passar para os teus filhos, não, irmão. Seus filhos não vão ser reconhecidos pelos seus erros, não. Agora é interessante que naquele episódio ali de perdão, de reconciliação de família, quem estava vendo tudo lá? José. Anos depois, José recebe os seus irmãos do Egito, os mesmos irmãos que o venderam para Potifar. E agora o que ele faz? Porque ele aprendeu um padrão de perdão, porque ele aprendeu na reconciliação dos irmãos que ele poderia liberar perdão, e é o que ele faz com os seus irmãos. Irmãos, o padrão que a gente estabelece na nossa casa é o que a gente está passando para os nossos filhos. Então pensa bem, se José ele cai com a mulher de Faraó, se ele desiste do chamado dele, ele estava sendo impedido de alimentar toda uma geração que viria depois dele. José foi levantado no Egito para alimentar uma geração. Se eu falhar no meu papel como pai, eu estou matando uma geração. Eu fui levantado para alimentar essa geração aqui dos meus filhos. Você foi levantado para alimentar a geração dos teus filhos. Se eu falhar no meu papel, eu deixo de alimentar essa geração vai morrer. Daí a nossa responsabilidade enquanto pais e enquanto mães de alimentar essa geração. Nós não podemos falhar no nosso papel. E para não falhar, nós precisamos estar apegados em Jesus. Irmão, a vida não é só bebida, pagode, mulherada. Isso não nos leva a lugar nenhum. Já vivi isso tudo, mas isso não leva a lugar nenhum. E se eu continuasse nesse caminho, o que estava fazendo, era destruir meu casamento, levando meu filho, ao invés de levar para a igreja, eu levava meu filho para o boteco. No sábado de manhã eu pegava meu filho, eu ia jogar bola, levava ele era pequeno, levava ele, e depois do futebol ficava até o final da tarde no boteco. Voltava para casa azedo. Isso era o que eu fazia com essa geração. Mas louvado seja Deus que entrou na minha vida. E hoje eu posso alimentar de forma diferente. E hoje eles cresceram temendo a Deus. Hoje eles não estão enfiados no boteco. Hoje eles não estão com vida promíscua. Por quê? Porque Jesus entrou na nossa casa. Jesus entrou na nossa família. E transformou maldição em bênção. Aleluia. Nossos filhos estão nos observando
e aprender um padrão que vai refletir no comportamento do futuro. Os meus filhos podem falhar no casamento, mas não é porque a gente não está ensinando, eu e minha esposa, com o nosso casamento. Não tem um casamento perfeito, mas a gente está ensinando no caminho do Senhor. A gente vive isso, eles estão vendo isso. A forma como você trata a tua esposa é a forma que o seu filho vai tratar a esposa dele. Se você é ignorante com a tua esposa, o seu filho vai ser ignorante também. E a tua filha vai entender, vai aceitar qualquer ignorante na vida dela. Agora, se você é um pai presente, um pai amoroso, um pai participativo, a tua filha vai escolher muito bem. A chance dela dar certo é muito grande, porque ela já tem um padrão, e ela não vai querer andar num padrão abaixo daquele. Ela já tem um padrão. Olha a nossa responsabilidade enquanto pais. E aí, irmão, não tem a ver com seu pai, mas com o pai do seu filho, tem a ver com você. Meu pai me deu a educação que ele achava que era melhor, foi o melhor que ele aprendeu, e eu louvo a Deus por isso. Mas a partir de Jesus na minha vida já não tem nada a ver com ele, tem a ver com o pai que eu escolhi ser para meu filho. Tem a ver agora com qual dependência que eu tenho de Deus para ensinar meus filhos no caminho do Senhor. Tem a ver agora com uma capacitação do Espírito Santo para eu ser diferente do que normalmente eu seria. Como você trata esposa, Deus, igreja, é o padrão que seu filho vai replicar. Então, quando você mente descaradamente que você não vai na escala da igreja, né? Você mente e inventa uma mentira, seu filho está ouvindo, é isso que ele vai fazer. Ele vai se tornar alguém dentro da igreja mentiroso. Se você fala mal dos seus líderes, se você fala mal de uma liderança, os seus filhos são ensinados a serem submissos. A forma como você lida com Deus, se seus filhos nunca te verem orando, nunca te viram com a Bíblia, nunca te viram fazendo nada, como é que os seus filhos vão crescer espiritualmente? Qual o padrão que você está ensinando? Se José caísse, uma geração ia morrer de fome no Egito. Deus nos levantou para esse tempo, como foi falado ontem lá no sítio com a gente, uma voz profética para esse tempo. Deus está levantando homens, para estar ministrando a bênção dentro dos seus lares. Homens que não aceitam menos do que tudo que Deus tem para liberar dentro dos lares. Homens que se posicionam com uma voz profética, falando: olha, o mundo pode estar de ponta cabeça, mas a minha casa não vai virar, porque aqui quem governa é o Senhor Jesus através da minha vida. Deus está levantando homens que queiram realmente ser exemplo para os seus filhos, amando as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela. Homens que não agridem as suas esposas, homens que não gritam com suas esposas, homens que entendam que elas são os vasos mais frágeis. Deus está levantando uma geração para andar na contracultura desse mundo, irmão. É tempo de a gente posicionar. O que falta para você ser um bom pai? Um bom exemplo é você realmente, cara, assumir um compromisso com Deus. O padrão de Deus, ele é alto, mas ele gera famílias saudáveis. É triste ver pessoas que poderiam estar vivendo uma vida plena, poderiam estar vivendo um casamento abençoado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: casamento não foi feito para ser desfeito. E se eu tenho esse entendimento, meu casamento tem que ser o melhor. Em todas as áreas, é com essa pessoa que eu vou conviver o resto da minha vida. O resto da minha vida. Não dá para viver meia boca, não dá. O padrão não pode ser: todo mundo está brigando, todo mundo vive mal. Esse não é o padrão de Deus. O que falta muitas vezes é quebrar o seu orgulho. O que falta muitas vezes: Senhor, eu quero ser quebrado como um vaso nas mãos do oleiro. Faz de novo, não estou conseguindo ser o marido. Irmão, é zerar a conta e começar daqui para frente.
com a minha autossuficiência, com a minha soberba, o único lugar que eu cheguei foi no fundo do poço. O único lugar que eu consegui chegar com a minha autossuficiência, com meu nariz em pé, achando que eu tinha o controle sobre a minha vida, o único lugar que eu cheguei foi no fundo do poço. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque quando você está no fundo do poço, o único lugar que você tem para olhar é para o alto. Eleva os meus olhos aos montes, onde vem socorro. O meu socorro vem de Deus. Porque se dependesse de mim, eu estava cavando um buraco até hoje, tentando sair com a força do meu braço. De repente eu estou falando para você aqui que ainda não aceitou Jesus na tua vida. Você está tentando aí, com a força do teu braço, mas seu resultado é frustrante. Só você não vê. Só você não vê. E para reverter os seus resultados é preciso uma entrega total da tua vida para Jesus. Eu estou falando para você, cara, que está vivendo um casamento meia boca. Meia boca. O que falta para você viver um casamento abençoado? Se falta sabedoria, Tiago fala, peça a Deus que a todos dá. Deus dá sabedoria, só pedir. Só pedir. O que falta muitas vezes é se entregar totalmente a Jesus e falar, Jesus, então me ensina a ser esse marido, me ensina a ser essa esposa. Eu não quero matar a minha próxima geração. Me ajuda a alimentar a minha geração. E é por isso que o inimigo investe contra a paternidade, porque se o pai falha, a próxima geração vai ter muita dificuldade de se levantar. Você que teve um pai ausente sabe o que eu estou falando. Você que teve um pai omisso sabe o que eu estou falando. A dificuldade que é se levantar sem essa figura para te ajudar, sem essa figura para te impulsionar. Você sabe o quanto foi difícil para você crescer. Você sabe o quanto foi difícil, quantas dores foram geradas, porque você teve que assumir um autogoverno da tua vida muito cedo, porque quem tinha o governo da tua vida foi omisso, foi irresponsável. E aí você sabe o quanto foi difícil. E aí tu quer reproduzir esse padrão. Se você sofreu, acabou em você. A partir de agora, as coisas velhas já não tem mais poder sobre a tua vida, porque tudo se fez novo em Jesus. E se você não tem um pai natural para te direcionar, Deus coloca pessoas-chave para te conduzir. Quando o pai falha, Deus não falha. Aí é um tio, é um pastor, é alguém que Deus levanta para te direcionar. Eu acho mal barato, cara. Eu acho lindo, lindo, lindo quando a paternidade ela acontece assim, né, de alguém que chegou depois, né, e assumiu o papel de pai. Tem cara que é homem mesmo, né? Tem cara que é homem com H, né? Ele chega na vida daquela família e assume aqueles filhos, né, como se fossem dele, e trata com o maior carinho, faz aquilo que o omisso não fez, e ele vai e faz da melhor maneira. Porque quando o pai falha, Deus não falha, e Deus levanta alguém para nos conduzir debaixo do governo. Que tipo de pai nós queremos ser? Ou temos sido para os nossos filhos? É a pergunta, acho que serve para as mães, né? Que tipo de pais nós queremos ser ou temos sido? Entenda uma coisa: filho não conserta casamento. A gente está brigando muito, eu acho que chegou a hora da gente ter um filho. Não faz isso não. Faz isso não. Não coloca o filho no meio dessa bagunça não. Se vocês como adultos não conseguem resolver a vida de vocês, vai botar uma criança no meio disso? Resolva a vida de vocês primeiro. Escolha o melhor momento para você gerar filho. Filho é motivo de celebração. Filho é motivo de celebração. Filho não é gerado para acabar com briga, porque briga não acaba, porque filho chega, aumenta mais ainda a briga, ainda mais. Então a gente tem que ser responsável. Que tipo de pai que eu quero ser? Então se você deseja gerar, pensa que tipo de pai que você quer ser agora. Se realmente você quer ser pai, você entende a responsabilidade de ser pai. Irmão, uma geração prepara outra geração.
Se nós prepararmos direitinho, a nossa próxima geração vai voar muito mais. A nossa geração, a próxima geração não vai viver o que a gente viveu, não enquanto dores. O resultado deles vão vir muito mais rápido do que o nosso, porque há uma geração preparando, há uma geração dando suporte, há uma geração direcionando. Os nossos filhos não precisam crescer sozinhos, eles vão crescer debaixo de suporte, debaixo de uma sustentação, e o resultado vai vir muito mais rápido. José não merecia ser vendido, não merecia estar na prisão, mas quem iria falar dele para Faraó estava lá. Irmãos, o nome dele precisava ser soprado para Faraó. Então, era necessário que ele estivesse na prisão, porque quem ia falar dele estava lá. Quem ia soprar o nome dele para Faraó estava na prisão. De repente você está num lugar que você não gosta, mas é um lugar necessário para você estar. Irmão, não amaldiçoa os lugares que Deus te coloca. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Tem lugares e situações que você não merecia estar, mas é propósito de Deus que você esteja. Lugares e situações que você não merecia estar. José também não merecia. Cara, mas é um lugar chave para você estar. Está dentro do propósito de Deus. Não amaldiçoa as circunstâncias que você tem vivido. Você tem todo o direito de orar, irmão, de questionar, mas não amaldiçoa não. Porque o que Deus está fazendo, você não está percebendo. Olha, eu não sabia que Deus estava me conduzindo quando eu estava indo para o fundo do poço. Eu não sabia que havia um propósito de Deus no fundo do poço. Eu não sabia que Deus estava me amando, permitindo que eu chegasse no fundo do poço. E muitas vezes essa é a forma de Deus nos parar, para que a gente ouça. O fundo do poço é o melhor lugar para se ouvir Deus. Quando a gente está celebrando, a gente não para, a gente só celebra. José foi levantado como governador do Egito com 30 anos. 30 anos. Foi vendido com 17. Morreu com 110 anos. 13 anos de processo para 80 anos de governo. 13 anos de processo para 80 anos de governo. 13 anos sendo preparado para governar. Muitas vezes a gente não sabe, mas esse tempo de deserto, esse tempo difícil, é Deus nos preparando para um tempo de governo. E a forma como você passa pelo processo vai determinar se você está pronto para governar. Gente passando pelo processo, cara, murmurando. Gente passando pelo processo, entrando em litígio com Deus. Gente passando pelo processo, abandonando o chamado. Isso só demonstra que você não está pronto para governar. Se está vivendo o processo, irmão, viva com intensidade, viva na dependência de Deus, porque muito em breve, esse tempo de adversidade vai passar, e Deus vai te colocar para governar. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, irmão. Amém. Tudo depende de como a gente passa pelo processo. José estava na cadeia. Agora, qual foi o sonho que ele teve lá no início? Era de governar? Sim ou não? Sim, não é? Os peixes não iam se dobrar diante deles? Ele estava na cadeia, mas a proposta era governar, o sonho era governar. Ele esperou chegar no palácio para governar? Sim ou não? Cara, na cadeia, o cara já estava governando. O cara sereno falou: cara, você é bom demais, toma a chave aqui, ó. Você que vai tomar conta desse negócio aqui. Aonde ele estava já exercendo o governo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Tem gente esperando a circunstância mudar para você começar a exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele já estava governando em qualquer circunstância. Na casa de Faraó, o cara estava governando. Se era na prisão, estava governando. Ele já estava cumprindo o chamado dele. Mesmo em situações diversas, você está esperando a coisa mudar, a circunstância mudar, para você não, aí eu vou me entregar, aí eu vou trabalhar para Jesus, deixa só passar essa situação, deixa só as coisinhas melhorar, e aí eu me entrego para Jesus. Irmão, exerce o teu chamado onde Deus tem te colocado, exerce a missão que Deus te confiou.
da forma que está, com a circunstância que está. Já toma posse daquilo que Deus vai fazer, fazendo, irmão. O propósito de Deus já é para viver agora. E Ele já te levantou para isso. Então, para eu viver o meu propósito, eu não esperei chegar aqui não. Para eu viver meu propósito, eu estava pregando na rua, levando uma sopa para noiado. A palavra não é noiado, viciado, né? Eu estava levando sopa lá, que eu tinha que pregar com 5 minutos, porque é o tempo que eles me davam de atenção. Fora disso, já dispersava todo mundo. E eu tinha que levar sopa, que era a única forma deles me ouvirem. E ali foi durante muito tempo, a minha igreja foi no sopão, expresso da solidariedade, quando eu era da Renascer em Cristo. Eu já estava exercendo o meu chamado. Eu já estava lá na rua, irmão. Já me expondo a tudo aquilo. Uma vez, o cara veio endemoniado lá, cara, chutando meu carro. Tinha um homem, né? O cara chutando meu carro. Uma vez nós estávamos lá no negócio do Perrela, lá para aquelas bandas lá da Andrade, lá no final. A polícia falou: o que vocês estão fazendo aqui, cara? Vocês são loucos. O cara te rouba aqui, cara, acaba com vocês. Cara, mas eu estava exercendo meu chamado. Eu estava me preparando para aquilo que Deus ia me chamar. Eu já estava fazendo, eu já estava exercendo. Se Deus nos levantasse mais, eu já estava exercendo meu chamado. E ali debaixo do viaduto, ali perto ali do João Pinheiro, ali assim, tinha debaixo do viaduto tinha gente que morava ali. A gente ali, às vezes, tinha criança doente. Aí entra aqui para você orar. A gente orava naquele lugar mais assim, mais simples. Deus nos usando como instrumento nos lugares mais simples. Lugar onde ninguém queria ir, a gente estava indo para levar a palavra e para forjar o chamado. O que você tem para fazer, você pode fazer já. O que Deus levantou para fazer, pastor, teve uma pessoa que um dia saiu da igreja e falou assim que saiu porque a gente não queria deixar de evangelizar. Mas como assim? Você não pega ônibus de manhã para ir para o trabalho? Evangeliza, ué. O que te impede de evangelizar, irmão? Tem que ter um ministério de evangelismo para você evangelizar? O que te impede? Se seu chamado é esse, você entende que você tem isso na veia, o evangelismo na veia, cara, amanhã mesmo você pode começar a ir para o seu trabalho. Tem nada que te impede. Você vai esperar o quê? Ter um ministério na igreja para você exercer o seu chamado? Vai para cima, irmão. É lógico que como corpo a gente consegue muita coisa. Mas meu desejo é o social. Eu tenho vontade de ir nas filas dos hospitais, que as pessoas ficam lá de madrugada, sem comer, levar um café, um Toddy, um pão com manteiga. Vai na bênção, irmão. Vai na bênção, o que te impede? E outros vendo o teu exemplo vão te acompanhar. Outros vendo o teu exemplo vão se identificar com o teu chamado. Eu caminho para o fim. Na cadeia, ele é citado diante do rei para resolver um problema. Havia um sonho, havia um enigma lá que precisava ser descoberto. Um problema para ser resolvido. Irmão, quem resolve problemas difíceis, recebe governo. Você quer saber se alguém está pronto para governar? É se ele sabe resolver problemas difíceis. Você está vendo um problema na tua casa e não resolve? Você está vendo um problema na tua vida financeira? Eu quero ser administrador de grandes fortunas. Você não consegue administrar o pouco que vem na tua mão? Problemas difíceis. Quem resolve problema difícil está pronto para governar. Quem empurra com a barriga, sabe, quem fica procrastinando ainda está no processo, não está pronto. Quem procrastina, quem não tem coragem de enfrentar problema e resolver problema. Pastor Flavinho uma vez falou assim: olha, pastor, problema você resolve. Problema é para ser resolvido. E o problema que você não resolve, ele se torna um gigante depois. Você não vai dar conta dele. Se você quer ser colocado numa situação de governo, se você quer ver sua vida avançar, resolva os problemas que você sabe que tem que resolver.
não procrastine mais. José, quando ele resolve o problema, ele ainda está com roupa de cárcere, ele ainda está com roupa de prisioneiro, e fala assim: quem melhor do que você para governar sobre isso tudo? Nós estamos falando de um lugar que tinha lá filósofo, que tinha ciência, que tinha toda uma estrutura. Ele fala: quem melhor do que você para governar sobre isso tudo? Por quê? Porque alguém se levantou para resolver problemas. Uma família bem estruturada, uma família que resolve os seus problemas. Uma paternidade resolvida é uma paternidade que resolve os seus problemas. Sabe, uma família funcional é uma família que senta para resolver os seus problemas. Gente que corta o papo, gente que procrastina, não está pronto para governar. E aí vai sofrer como escravo. E eu termino. José foi usado para alimentar toda uma geração, irmão. Deus está nos levantando uma igreja para alimentar toda uma geração. Deus quer usar a tua vida, quer usar a minha vida, para que a gente alimente toda uma geração, a começar pela nossa casa. Tudo começa pela nossa casa. Tudo começa pela nossa casa. Deus está nos levantando nesse lugar com um propósito muito assim, muito bacana, que alimentar todo esse lugar. Vai chegar a hora que as pessoas vão saber: olha, naquele lugar tem pão. E não é só porque a gente vai esperar as pessoas chegarem, não, porque a gente vai levar pão para essa região aqui. Deus tem nos dado estratégia, levar através de teatro, através de louvor, através de evangelismo, através de assistência social, através de compra de medicação para criança que está precisando, como foi essa semana, uma criança precisando, aí a gente vai lá e compra a medicação, entrega para a família, e assim a gente vai ganhando toda essa região, a gente vai alimentando sobre toda essa região, e eles vão conhecer que Jesus é o pão da vida, e Ele sacia toda a nossa fome no nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. A próxima geração não vai morrer, porque nós vamos alimentá-la através do nosso exemplo. Eu quero agradecer a você que tem sido um bom pai e se esforçado para ser um bom pai. Quero te agradecer por todo o seu esforço, comprometimento. Deus sempre contou com você e continua contando. Quero falar para você que tem falhado no teu papel como pai e te desafiar a se colocar diante de Deus, a pedir Deus graça, a pedir Deus perdão por ter falhado no teu papel. E desafiar você. Hoje eu estava falando com o Mateus aí em casa, né, Mateus? Para mim, homem que é homem, tem que servir a Deus, casar e gerar filho. Ele só vai crescer, ele só falta a terceira parte. Mas eu acho que o homem só cresce assim, servindo a Deus, casando e gerando filhos para a glória de Deus. A glória de Deus. Tem alguém aqui que tem dificuldade de engravidar? Tem? Tem alguém que tem dificuldade de engravidar? Casado e que deseja engravidar? Tem alguém aqui? Tem? Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Lá também. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar agora. Há um texto na Bíblia, não me lembro onde, que fala que no meio do arraial de Deus não haveria mulher estéril. Nós vamos orar. Você não, viu? Não pega oração não. Está grávida de gêmeos. Está grávida de gêmeos. A esposa do Jefinho está grávida de gêmeos. Eu falei: Ivone, Ivone, que oração é essa aí? Me ensina essa oração aí. Terceiro neto já, né? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, há o desejo do coração dessas mulheres, Pai, de engravidar, de gerar, Pai, aquilo que é herança do Senhor, que são os filhos. Pai, o Senhor é poderoso para fazer aquilo que a medicina não pode.
para reverter todo um quadro. O Senhor é poderoso, Pai, para fazer com que a semente seja gerada no ventre dessas mulheres. Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra agora de vida, Pai, sobre esses ventres. Abre essa madre, Pai, e que elas possam gerar filhos para a glória do Senhor, que elas possam testemunhar do Teu milagre, Pai. O Senhor já deu a bênção para que elas gerassem pela primeira vez, que essa mesma bênção se estenda agora na segunda gravidez, Pai. No nome de Jesus Cristo, toda palavra contrária, todo medo gerado, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo e declaramos vida, vida, vida sobre esses ventos no nome de Jesus, Pai. O Senhor disse, Pai, que o que nós ligássemos na terra, o Senhor ligaria no céu. E pela fé, Pai, nós cremos que essas mulheres vão engravidar para a glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia. Irmão, essa geração não vai morrer. Esse bairro não vai morrer por falta de alimento. A nossa família não vai morrer por falta de alimento, porque nós somos levantados para alimentar essa geração. Eu e você temos esse compromisso. Jesus, Ele foi até a morte, morte de cruz, para cumprir o seu propósito. Na minha vida, eu precisei perder um filho para ser chamado de filho. Meu coração era tão duro que só quando a minha esposa perdeu o neném de 8 meses que eu me quebrantei diante de Deus, e ali eu fui feito filho. Ali eu entendi de fato que era paternidade. Deus me amando, mesmo sabendo que não era. E eu falo que Deus tinha plano para a nossa casa. O filho que Ele levou e para a minha vida. Então nós dois, no tempo breve, a gente vai se encontrar. Eu vou conhecer no céu, vou conhecer na glória, porque Deus tinha um plano para nós. Deus tem um plano para cada um de nós, e o crente não pode abrir mão de viver os planos de Deus. E tudo só foi possível porque o Senhor foi até a morte, morte de cruz. Ele morreu como maldito, para que eu fosse bendito do Senhor, para que a minha casa, a minha família fosse uma família bendita, para que não houvesse mais nenhuma condenação sobre a minha casa, para que o diabo não tivesse nenhum poder sobre a minha família. Ele levou sobre ele toda a maldade, ele levou sobre ele todas as nossas dores, toda a nossa iniquidade. Aleluia. Hoje nós podemos celebrar essa nova vida. Por isso hoje nós podemos fazer menção do sacrifício de Jesus que nos trouxe vida e vida abundante. Nós vamos entregar agora os elementos da ceia. Aleluia. E eu quero te pedir algo. Isso aqui é muito importante para